Salve traders, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tutorial do nosso indicador DS Arrow Trend, tutorial completo. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você adquiriu o nosso produto. Gostaria de agradecer a confiança, que vocês façam um bom uso do indicador. O vídeo vai ser um vídeo completo ensinando todos os detalhes, mas se você tiver dúvida, pode acionar a nossa equipe ou deixar dúvidas nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? E lembrando também que qualquer feedback é bem-vindo. Então vamos lá? Então, beleza, pessoal. A gente teria duas fases do tutorial, mas eu vou estar gravando um outro vídeo para a fase da questão das licenças, tá? Eu vou estar focando aqui simplesmente no MetaTrader, como você configura o indicador no MetaTrader e como você usa o indicador, beleza? Lembrando que dúvida é só deixar aí nos comentários ou acionar a nossa equipe, beleza? Eu vou partir do princípio que vocês ainda não instalaram o indicador no MetaTrader, então aqui eu tenho uma pastinha aqui, no caso a gente vai estar enviando o produto para você, vocês colocam, fazem o download, né? Então estou numa pastinha aqui downloads com o indicador, e aí para vocês colocarem ele no MetaTrader, tem duas maneiras práticas. A primeira maneira é a mais fácil de todas, se vocês tiverem apenas um MetaTrader instalado, é você dar dois cliques aqui e automaticamente o indicador vai ser instalado na pasta indicadores do MetaTrader. Se você tiver mais de um MetaTrader instalado, essa tática funciona, porém, leve em consideração que o último MetaTrader que foi instalado no Windows é para onde esse indicador vai estar indo. Tá? Agora, se você quiser ter certeza de onde você está colocando o indicador, então você vai abrir o seu MetaTrader, vir aqui em arquivos, abrir pasta de dados. Aí você vem aqui na pasta MQL5 e aqui você vai na pasta indicadores. Lembrando que ele é um indicador, não um robô, tá bom? Então ele dá sinais, não vai abrir ordens para você. E aqui, ó, você pode ou criar uma pasta se você quiser, para você poder achar melhor, ou você pode jogar diretamente por aqui. Então vou dar um Ctrl C aqui e aqui eu vou dar um Ctrl V. E pronto, a gente já está com o indicador no MetaTrader, porém, a princípio ele não vai aparecer aqui, né? Então você tem que fazer o quê? Ou você pode fechar e abrir o MetaTrader, ele vai aparecer, ou você pode clicar aqui em alguma dessas pastinhas com o botão direito do mouse e ver se aparece a opção atualizar e você clica. Quando você fizer isso, o indicador vai aparecer aqui, beleza? Então essa é a fase de instalação do indicador. Seguindo aqui, pessoal, uma vez que você já instalou, a gente vai cuidar da parte de licença e ativação do indicador. Então você tem que fazer mais um passo aqui que é bem simples, que é ativar a DLL no MetaTrader 5. Para você ativar a DLL, você precisa vir aqui em cima em ferramentas. Aí você vem aqui em opções. Certifica que você está nessa aba aqui, Expert Advisors. E essa parte aqui, ó, permitir DLL externo, você precisa marcar essa caixinha aqui. Você marcando, pronto, você já ativou as permissões que o indicador precisa para verificar se a sua licença está tudo certo. Caso você não marque, eu vou não marcar aqui, e você tente usar o indicador, você vai perceber que vai aparecer essa janelinha de dependências e vai pedir para você marcar aqui para liberar a DLL. Se você não fazer isso, você não vai conseguir usar o indicador. Mas se você não marcar lá, toda vez que você pôr ele no gráfico, você tem que vir aqui e confirmar. Então, para você ter uma questão de comodidade, seria mais interessante que você já marcasse aqui, tá bom? Lembrando que se você usa outros produtos que tem DLL, precisa tomar cuidado, para que você, se você marcar essa caixinha, a permissão sempre vai ser para todos os produtos. Se você quiser deixar exclusivo para o DS Arrow Trend, então não marca essa caixinha. Toda vez que você põe ali no gráfico, você marca lá a opção, ok? E agora você marcando a opção, basta só você inserir um indicador no gráfico. Aqui você já vai ver um botão de OK, então é só você confirmar e o indicador vai carregar e vai aparecer no gráfico para você. Se o indicador não aparecer, você vê algum barulho de alerta, é importante que vocês venham aqui na sua aba de negociação, um pouquinho mais para a direita, tem a aba Expert, você seleciona e aqui deve ter algum erro, algum registro do que aconteceu, caso o indicador não apareceu para você. Aí se tiver algum erro, você pode copiar esse erro e envia para a nossa equipe que a gente orienta vocês, tá bom? Beleza, agora eu vou estar falando para vocês sobre os inputs e os parâmetros de entrada do indicador para você poder customizar o indicador e colocar ele da melhor maneira que lhe atender. Então, quando você for inserir ele no gráfico, se você parar na janela de dependências, você vem e clica aqui para a gente no parâmetros de entrada, ok? Aqui no parâmetros de entrada, você vai ter todas as configurações que você pode fazer no indicador, seja estética ou seja que muda, por exemplo, a quantidade de sinais. Então, vou estar explicando para vocês aqui como utilizar. De acordo com o seu perfil, você pode adaptar e salvar um set de configuração ou pode usar o padrão recomendado que já vem aqui
com essas configurações e só dar um OK e fazer uso no indicador. Então, explicando aqui, a gente tem aqui as configurações dos sinais, esse grupo aqui. E a primeira opção, você pode escolher se você usa Forex ou opções binárias. No Forex, a gente vai ter a opção lá de Take Profit e Stop Loss com a seta de entrada. Então, você pode estar seguindo o indicador. Assim que der uma seta, você pode fazer uma entrada. Lembrando que ele é um indicador, ele não entra automaticamente. Você precisa fazer a entrada manualmente, de acordo com a sua análise gráfica, tá? E aqui, se você deixar opções binárias, você não vai ver as linhas de Take Profit e Stop Loss, você só vai conseguir ver mais as estatísticas. Então, quando ele dá um sinal, por exemplo, você pode definir o tempo de expiração, que seria esse campo aqui de baixo, que no caso a gente colocou 3 velas depois, então deu sinal conta 3 velas depois, você vê se teve um acerto ou erro. Então, se você for opções binárias, isso vai ficar bem prático para você entender. E aí, o que muda mesmo é o painel com as estatísticas para você ver se na configuração se você colocou ou se no momento que o ativo está operando ali, vale ou não a pena operar pelas opções binárias, beleza? Seguindo aqui, então se você deixou no modo Forex, esse campo aqui é relevante para você. E nesse campo aqui, você vai escolher quais são os tipos de Take Profit e Stop Loss que você deseja usar. Então, por exemplo, o padrão que a gente configura seria ter um Stop Loss e 3 níveis de Take Profit. Ah, Davi, mas como que eu faço para operar 3 níveis de Take Profit? Aí fica ao seu critério de operação. Você pode, por exemplo, só pegar o último Take Profit, que é o mais longe, pode pegar e mover para break-evens, mover o seu stop loss para break-even à medida que vai chegando nos níveis de take profit, ou você pode fazer realização parcial, fechando um pouquinho dos lotes da sua ordem, à medida que chega em cada take profit, sendo o TP3 o último take, então seria o fechamento total das ordens. Seguindo mais adiante aqui, a gente tem aqui o nível de sensibilidade. O nível de sensibilidade ele é o seguinte: se você deixar o número 1, você vai ter menos sinais, menos setas. Se você deixar o número 10, você vai ter mais setas. Ou se você deixar o número 5, você vai ter um intermédio de setas. Então, se você vê que, por exemplo, está com poucas setas e você quer ter mais setas, mais sinais, então você coloca o número 10. Se você é uma pessoa que opera pouco, então você pode deixar menos setas. E aí você pode colocar, por exemplo, o número 2, número 3, ou se você quer o intermediário, são 5 setas, tá bom? Então isso muda toda a questão da quantidade de acertos e erros do indicador. Então, inclusive, você pode usar isso como uma forma de estratégia para você fazer ajustes aqui e colocar aquilo que mais se adequa ao seu estilo de operações, tá bom? Aqui, voltando, é se você escolher opções binárias. Aqui você escolhe, a partir do momento que deu a seta, quantas velas depois a gente analisa se... Desculpa, essa tela ficou preta. Se foi um erro ou se foi um acerto, ok? Seguindo mais adiante aqui, a gente tem setas do sinal. Então, aqui para mais você customizar a seta, você alterar o tamanho dela, a cor, tá? Seguindo mais adiante, a gente tem as estatísticas do painel. Então, seria esse painelzinho aqui, se você quer que ele apareça ou não. Se você quer, por exemplo, que ele analise um período específico de velas, por exemplo, eu quero que ele analise as últimas 100 velas, para você ter uma noção do mercado nos últimos tempos, né? Ou você quer que ele avalie tudo. Então, se você deixar zero, ele vai avaliar todo o histórico. Então, você também consegue alterar as métricas e ver se, por exemplo, sinais mais atuais estão melhores. Então, você coloca aqui um período de 100 para você analisar. Ou você quer verificar todo o histórico, porque você é um trader que opera bastante, então você pode deixar zero, tá bom? Então, fica a seu critério. Aqui o tamanho das letras, você pode alterar o tamanho da letra. Se você achar que está muito pequenininha, coloca um número maior aqui. Ou se estiver muito grande, põe um número menor. E, por fim, a gente tem os sistemas de alertas. Aqui, pessoal, é importante eu salientar que se você deixar a opção de voz do DS Trade, você vai ter uma voz se você estiver operando, no caso, Forex, nos ativos mais utilizados, você vai ter um sinal por voz que vai falar para você qual foi o ativo que teve o sinal. Então, se você tem um indicador rodando, sei lá, por exemplo, em 10 ativos de Forex, e você não sabe qual foi, porque ele dá um alerta, às vezes você tem 10 ativos, tem que ficar procurando qual que deu o sinal, a voz vai te informar qual foi o ativo. Então, por exemplo, tem o euro-dólar, então vai falar sinal no euro-dólar e fala se foi compra ou venda. Então fica muito mais fácil de você identificar um sinal para você poder agir rapidamente, né? Porém, se você não gostar da voz ou não quiser utilizá-la, ou se você estiver usando ativos muito incomuns, você vai ver que a voz ela ainda vai falar o sinal, porém ela não fala o nome do ativo. Aí você fala, prefiro o sinal do MetaTrader, que é aquele sininho que toca. Então você pode alterar aqui de voz a DS Trade para o alerta de pop-up do MT5, que é aquele sininho que dá e aparece a janelinha
com o ativo que deu o sinal, tá? E se você não quiser nenhum, então você pode desativar, então não tem sinal sonoro quando tiver um sinal novo, tá bom? E por fim, a gente tem a notificação por push, que é aquela notificação que acontece no celular, se você tiver o MetaTrader 5 instalado, configurou esse ID aqui lá no MetaTrader 5, toda vez que tiver um sinal, chega lá de notificação para o seu celular, beleza? Então aqui são os parâmetros do indicador. Agora, pessoal, vou estar falando sobre o painel especificamente, tá? Vou focar aqui nos sinais do painel. Então, o painel ele é um painel móvel, então você pode clicar, arrastar ele, tá? Ele minimiza também, se você precisar ocultar ele para ver mais informações. E aqui vou te falar e explicar para vocês sobre cada campo aqui brevemente, tá? O primeiro campo e o mais importante aqui é o campo de fator de lucro. Para vocês entenderem, se ele tiver um número menor do que 1, ele vai estar vermelho, e aí você vai perceber que os sinais eles vão estar menos assertivos. Então, se tiver vermelho, teoricamente você vai estar no prejuízo, beleza? Se ele tiver acima de 1, então você está no lucro. Então quer dizer que se você pegou todos os sinais, claro, né, com base na quantidade de sinais que ele deu, você vai estar no lucro. No caso, aqui seria o equivalente a 1,16. Isso seria que a cada, por exemplo, $1 que você operasse, você estaria $1,16 positivo. Então seria 16 positivo. Então uma expectativa de lucro boa, tá? Lembrando que nesse caso em específico, ele calcula, por exemplo, se você estiver utilizando a opção de 3 take profits, ele calcula com base de que você chegou no terceiro take profit, tá bom? Então se você operou lá, são 3 take profits, o terceiro take profit, perdão, ele é maior que o stop loss pelo menos 3 vezes. Isso quer dizer que a cada take profit que você teve, se você teria que ter 3 loss para poder ficar no 0 a 0. Então, por isso que a gente opta como padrão take profit de 3, justamente para a gente poder ter esse fator de lucro bom, tá bom? Lembrando que esse fator é específico para a operação de Forex. Então, aqui a expectativa está uma expectativa alta e a nossa tendência ela está de alta agora. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que não necessariamente a tendência estando de alta, o último sinal vai ser de alta, porque a gente tem um analisador de tendência e tem os sinais de seta. Então, às vezes, você pode ver uma seta de compra aqui e a tendência, no momento, está uma tendência de baixa. Então, quer dizer que se a tendência está de alta, ele vai procurar setas de alta. Se a tendência estiver de baixa, ele vai procurar setas de baixa, tá bom? Então, a tendência, para você ter uma referência aqui, pela análise dele, ele acredita que a tendência ainda está de alta. Quando ela virar, aí você vai ver uma tendência de baixa escrita aqui e vai procurar sinais com seta de venda, ok? Aqui, o último sinal, você vai perceber que apareceu compra e aqui você vai ver a data e o horário. Então, no caso, seria essa velhinha aqui que foi a última. Se você clicar, ele te direciona para ela. Então, vamos supor, você está olhando o desempenho do indicador no passado, você quer voltar para o último sinal, você só aperta aqui e ele te direciona, né? Seria como se você estivesse levando quase para frente do gráfico, beleza? E aqui você tem a informação de quando foi o último sinal. Aqui a gente está no modo de análise, então ele fala se foi Forex ou foi opções binárias e o tipo de risco-retorno que a gente está usando, né? No caso, a gente está usando 3 take profits para um alvo de stop loss, então seria uma proporção de 3, que é o que impacta aqui no fator de lucro, beleza? Aqui a gente vai ver as taxas de acerto do indicador. Então a gente tem aqui na parte de cor branca, de maneira geral, somando compra e venda. Então a gente teve 14 acertos e 12 sinais que acabou errando. E aqui a gente tem separado de compra e venda. Então aqui a compra acertou 3, errou 7. Aqui na venda acertou 11, errou 5. E aqui você tem a porcentagem de acerto que você tem com base no total, né? Então aqui a gente teve 11 por 5, então ele acertou 68% das vezes. Aqui a gente tem a nossa sequência atual. Isso aqui é legal para quem gosta de trabalhar com martingale ou sequências, né, de Soros, alguma coisa do tipo. Então você vê na sequência atual qual foi o máximo de sinais em seguidas que ele errou ou acertou. No caso aqui, os últimos 2 sinais ele acabou errando. Se ele tivesse acertado os últimos 3, então aqui teria 3 em seguidas, tá? E aqui na melhor sequência, você vê que durante todo o histórico, qual foi a melhor sequência de acertos que ele teve. No caso aqui ele teve 5 acertos em seguida, ok? Aqui a gente tem aqui o histórico de velas analisadas. Então aqui no caso ele analisa as últimas 5.000 velas e é o que vai estar lá de acordo com as opções que você escolher. E aqui embaixo são só informações do painel, não tem relevância.
Então, esse é o painel e como ele funciona. Beleza, agora o nosso foco vai ser mais para o que está acontecendo aqui no gráfico. Então, vou estar explicando para vocês detalhadamente. E aí, como funciona? Assim que você tiver um sinal, né, um sinal de seta, vai aparecer junto com o sinal, só uma questão, lembrando, o sinal ele espera a vela fechar para aparecer, por isso que nosso indicador não repinta, tá? Então espera a vela fechar para aparecer, e aí na vela em seguida que fechou é onde você vai entrar. Então aqui ó, a gente teve um sinal de venda, então você vai ver que logo em seguida, deixa eu dar um zoom aqui, logo em seguida aqui né, na abertura da vela, a gente tem onde deveria ter tido o sinal. Então lembrando, como é um indicador, ele não abre ordem, então seria aqui mais ou menos a região onde considerasse uma entrada, ok? E aqui, logo em seguida, você vai ver os níveis de take profit e os stop loss, separado por cores para identificar melhor. E aí o mercado vai percorrer e assim que o mercado for chegando, você vai ter a marcaçãozinha. Então, por exemplo, aqui ele vendeu, ele bateu aqui nesse primeiro take profit, chegou no segundo take profit, o terceiro ele ainda não chegou, né? Então ele pode recuar, acabar acertando o stop loss ou acertando esse take profit. Quando ele atingir essa região, né, do take profit, a partir do momento que a gente coloca com 3 take profit 2 1, a partir do momento que ele deu um take profit, você vai ver que ele marcou como certinho, tá? Por mais que ele ainda não chegou no último, ele ainda chegou numa região lucrativa, então ele valida como certo, né? E aí, se você vê que tem um certo aqui em cima da seta ou embaixo da seta, você pode confirmar que foi um sinal positivo, um sinal que deu lucro. Se você vê um X, vou pegar aqui um momento, teve um X. Aqui, ó, se você vê um X, significa que aquele sinal acabou atingindo o stop loss. Então, provavelmente aqui a gente teve o sinal, ele acabou descendo, recuando um pouco antes de subir, aí ele vai contabilizar como um prejuízo, né? Por mais que subiu, acabou dando take profit, ele atingiu o stop loss primeiro. E já aqui nesse caso, por mais que você busque o Take Profit 3, você pode chegar aqui no Take Profit 1, já mover para um break-even, fazer uma parcial, por isso que a gente acaba considerando um acerto, tá bom? Então é basicamente isso. Se você operar com opções binárias, o comportamento é o mesmo, você só não vai ver essas linhas. E é assim que o indicador funciona. Assim que tiver uma seta também, pessoal, você vai ver o alerta sonoro para você poder tomar a decisão se você abre ou não aquela ordem. E é isso. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao uso do indicador, só perguntar para a nossa equipe. Mas a função do indicador é basicamente essa. A gente vai estar tentando melhorar o indicador. Assim que melhorar, a gente vai lançando novas versões para vocês com novas funcionalidades. E qualquer feedback que vocês tiverem vai ser bem-vindo. Pode estar enviando para a nossa equipe que a gente vai analisar. Um feedback bem viável que a gente pode até implementar numa nova versão do indicador. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso indicador Arrow Trend. Se você acabou caindo de paraquedas nesse vídeo e você tiver interesse em usar o indicador, você pode acionar a nossa equipe ou acessar nosso site, que o indicador vai estar disponível lá. Até a próxima.